Hoje vamos ver a experiência de mais um personagem da Bíblia que passou por um calor extremo, que passou por uma provação terrível. Esse personagem é Jó. No livro de Jó, nós encontramos a história de Jó e a provação de Jó, os motivos dessa provação e de que maneira Jó se comportou. Primeiramente, vamos ver quem era Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temia a Deus e afastava-se do mal. Veja, irmãos, que definição, que descrição de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e afastava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha muito gado, muito rebanho. Ovelhas, camelos, bois, jumentos. Tinha muitos servos. Jó, além de ser temente a Deus, ele era rico. Ele era abastado. Também era festeiro, irmãos. A gente vê lá no livro que os filhos de Jó davam festas, convidavam a todos os irmãos e as irmãs para participarem das festas, faziam banquetes em família. Vemos então que Jó era feliz com a sua família. Ainda ele adorava com regularidade, diz que ele oferecia holocaustos em favor dos seus filhos, para se por acaso algum deles tivesse cometido alguma falta, o Senhor perdoasse. Jó era um homem religioso. Agora, irmãos, o segundo capítulo de Jó mostra um conflito entre o bem e o mal. Diz que o Senhor Deus estava recebendo os seus anjos e daí Satanás apareceu. E o Senhor então falou para Satanás: você viu o meu servo Jó, está lá no capítulo 6, verso 8. Viu o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele. Ele é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Como a descrição do primeiro verso. Falou como se estivesse falando assim, está vendo? Apesar do grande conflito, apesar de todas as tentações, Jó é um homem íntegro. Ele é meu filho, o meu servo Jó. E aí Satanás, então, desafiou a Deus. Novamente desafiou a Deus. Falou assim, mas é claro que ele tem que ser assim. O Senhor o privilegia, ele é o protegido. A Bíblia diz assim, ele é o protegido de todos os lados, a sua casa e tudo que tem. Ele é abençoado, ele é rico, ele é feliz. Então ele tem que ser íntegro mesmo, ele tem que ser temente a Deus. E aí Satanás fala assim, estende a mão sobre ele, para ver se ele não vai blasfemar. O Senhor Deus aceitou o desafio. E agora então Satanás passou a afligir a Jó. Num momento ele perdeu todas suas propriedades, o seu gado. E num outro segundo momento, pior, terrivelmente pior, ele perdeu os seus filhos. Como é que ele vai se comportar diante de um calor extremo, diante de uma aflição tamanha? Veja como ele se comportou, Jó, capítulo 6, versos 21 e 22. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, ele sabia, ele tinha vindo nu, ele não tinha nada quando ele veio. E ele reconhecia que o Senhor é que tinha dado tudo a ele e agora também podia tirar. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é quem governa. Na verdade, ele estava dizendo isso. O Senhor é quem governa. E ele dizia: bendito seja o nome do Senhor. E o texto bíblico continua: Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No meio de uma provação, no meio de uma provação tão intensa, de uma aflição tão intensa, ele ainda declarava: o Senhor é bendito, seja bendito o nome do Senhor. Portanto, o Senhor é justo.
ainda que tudo aquilo estivesse acontecendo com ele. Essa história de Jó, irmão, está na Bíblia, e se você puder, leia depois, leia o desenvolvimento da história de Jó. Ele ainda foi afligido depois na sua saúde, mas continuou honrando a Deus, continuou adorando a Deus. No meio da aflição, a maneira de sobreviver era adorar a Deus. E é isso que Jó fazia. Como é que nós reagimos, irmãos, quando estamos com sofrimento? Brigamos com Deus, nos afastamos, atribuímos a Ele a culpa pelo nosso sofrimento, falamos que Deus é cruel, ou então falamos que Deus não existe, que tudo isso que a gente viu até então era uma bobagem, era uma fábula. Ou então nós nos apegamos a Deus como Jó fez. Quando nos apegamos a Deus, irmãos, nós encontramos força. O Senhor nos dá força. O Senhor nos dá força para resistir às maiores provações, os maiores sofrimentos, as maiores aflições. O Senhor quer nos dar força, mas nós precisamos nos apegar a Ele. Que cada um de nós, irmãos, em momentos de aflição, possamos falar como Jó falou: bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos nós.